Olá, gente querida! Hoje é o dia 31 de agosto. Nós estamos na quarta-feira da 22ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E nós estamos lendo o início do Evangelho de São Lucas. Mas antes de passarmos à leitura, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua presença aqui todos os dias, por meio desse canal do YouTube, por meio dos podcasts que nós estamos começando a divulgar e também por meio da Rádio Maria. Você que é ouvinte da Rádio Maria, se quiser voltar e escutar novamente esse comentário à Palavra de Deus, você pode ir no YouTube e procurar a página Dom Paulo Jackson. Vamos então meditar o texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, certamente vocês perceberam que o texto do Evangelho de hoje é demarcado por 3 anotações temporais. A primeira, no versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão Pedro. É a primeira. A segunda está no versículo 40, ao pôr do sol. E a terceira, no versículo 42. Ao raiar do dia. Você certamente está acompanhando esse texto na sua Bíblia. Se não estiver, você pode pausar o vídeo aqui do YouTube e procurar a Sagrada Escritura para acompanhar a meditação. Pois bem, ontem nós líamos o versículo 31. Ontem o texto contava que Jesus, no versículo 31, foi à sinagoga de Cafarnaum. Normalmente o culto sinagogal começava no sábado, às 9 horas da manhã. Então vocês podem perceber que Lucas descreve mais ou menos uma jornada, um dia de trabalho de Jesus. O que Jesus fazia com o seu tempo? O que Jesus fazia durante o seu dia? Então, ontem, no versículo 31,
Jesus foi à sinagoga de Cafarnaum, pregou a palavra de Deus, fez um exorcismo, expulsou o espírito maligno daquele homem que lá estava, e depois que terminou o culto na sinagoga, depois ele saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão Pedro. Nós podemos perfeitamente registrar que era em torno de meio-dia. O culto sinagogal começava às 9 e terminava aí pelas 11, 11 e pouco, quase meio-dia. Portanto, Jesus chega à casa de Simão Pedro em torno do horário do almoço, em torno de 11h30. Sai da sinagoga, depois de ter exorcizado aquele homem, expulsado o espírito maligno, mas chegando na casa de Pedro encontra a sua sogra acamada com febre alta. Na Bíblia, meus irmãos, quando uma pessoa está deitada, doente, é como se estivesse à beira da morte. Estar deitado equivale mais ou menos à própria experiência da morte. Além do mais, aquela mulher estava com febre alta. Jesus, para curá-la, utiliza-se de um método muito parecido com aquilo que fazia Elias e Eliseu. Jesus se inclina sobre a mulher. Ele ameaça a febre com palavras fortes. E a febre a deixou. Agora vem a frase mais importante, no final do versículo 39. Imediatamente ela se levantou. Lucas, no seu evangelho, para falar desse levantar-se, aqui ele utiliza o verbo anistemi. É o mesmo verbo que Lucas utiliza para falar da ressurreição. É bem verdade que ele utiliza o verbo anistemi e utiliza também o verbo egeiro. São dois verbos para falar da ressurreição do Senhor. A palavra ressurreição se diz anástasis. É da mesma família de anistemi. Então, quando Lucas diz que Jesus ressuscitou, utiliza o verbo anistemi. Para falar que a mulher se levantou daquela cama de morte, ele utiliza o verbo anistemi. Então, de algum modo, Lucas estabelece que a mulher, na verdade, estava como que morta e ela ressuscita, ela se levanta, ela recomeça a vida, recobra a energia, recobra a força, o entusiasmo. No fundo, Lucas está querendo falar de um processo de iniciação à vida cristã. Ela se torna discípula do reino, ela se torna discípula de Jesus. E qual é a característica fundamental de uma pessoa que se torna discípula de Jesus? E começou a servi-los. O serviço da mulher, a diaconia daquela mulher, é o sinal fundamental de que ela levantou-se para a vida, ela renasceu, ela recobrou a energia e a força para viver. Tornou-se discípula do Senhor e por isso mesmo ela passa a servi-los. O serviço, a diaconia, é a expressão fundamental do discipulado. Discipulado e diaconia, ser discípulo e servidor, são duas coisas que sempre andam juntas. Mas chegou o pôr do sol. Versículo 40 e 41. O que acontece nesses dois versículos? Depois da cura da sogra de Pedro, que tem uma identidade, tem um nome, se conhece, agora Lucas faz o que se chama tecnicamente de sumário. Sumário é um resumo da atividade missionária de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus prega a palavra de Deus. É a primeira coisa. E segundo, Jesus cura muitos doentes e exorciza muitas pessoas que estão possuídas pelo espírito maligno.
Então, a ação de Jesus em favor dos pobres, dos doentes, dos sofredores, dos coxos, paralíticos, cegos, endemoninhados, pessoas que estão na sarjeta da vida, dominadas pela doença e pelo espírito maligno. Lucas então faz um sumário para falar da atividade taumatúrgica. Taumatúrgica significa a atividade de cura. Jesus não é um curandeiro barato qualquer, mas Jesus cura pessoas para, por meio dessas curas, expressar a força e a grandeza do reino de Deus. Curou muitos doentes e expulsou muitos espíritos malignos. Os espíritos malignos conhecem a identidade de Jesus e eles gritam: Tu és o Filho de Deus. Mas atenção, o fato de os espíritos malignos saberem quem é Jesus não significa dizer que isto é uma profissão de fé. É uma constatação, é uma tentativa de esvaziar a identidade do taumaturgo, mas de fato não é uma profissão de fé. Os demônios sabem quem é Jesus e tremem. E Jesus os conjura severamente. Jesus os ameaça com autoridade e com poder. O reino de Deus é expresso por Jesus por meio da palavra proclamada, da palavra que é pregada, mas também por meio dos atos salvíficos e libertadores. As curas e os exorcismos que Jesus realiza são sinais grandiosos da presença do reino de Deus. Por último, mas não menos importante, a partir do versículo 42, a partir do raiar do sol, a partir do pôr do sol, já começa um novo dia. Para o judeu, o pôr do sol é o começo do dia seguinte. Raiou o dia. E o que Jesus está fazendo na madrugadinha do dia seguinte? Num deserto, no local ermo, deserto e afastado, em oração. Essa é uma grande característica do Evangelho de Lucas. O Jesus orante. Na madrugada do dia seguinte, Jesus se retirou para um lugar deserto e ele ora. Os discípulos querem prendê-lo, querem agarrá-lo, querem segurá-lo, mas Jesus tem consciência de que ele veio para expressar o projeto missionário do Pai. Eu devo ir também a outras cidades, a outros povoados, pregar a palavra de Deus por todo canto, inclusive nas sinagogas da Galileia. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, o que podemos tirar como lição do Evangelho de hoje para a nossa oração? Eu diria, primeiro, observarmos essa jornada de Cafarnaum. O que Jesus faz com o seu tempo? Hoje dizemos com tanta tranquilidade: não tenho tempo. Meu tempo está esgotado, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Jesus tinha tempo para ir à sinagoga aos sábados rezar. Você tem tempo para a missa dominical, por exemplo? Você tem tempo de ler a palavra de Deus? Você gasta tempo cultivando a sua intimidade, a sua interioridade? Ou você continua dizendo: não tenho tempo? Jesus, às 9 horas, estava na sinagoga e expulsou o espírito maligno de um homem que estava possuído. Ao meio-dia, estava na casa da sogra de Pedro e a curou, libertando-a da febre, e ela tornou-se discípula. Não é somente uma cura física, ela se torna discípula do reino e servidora do reino de Deus, passou a servi-los. Ao pôr do sol, Jesus cura inúmeros doentes e expulsa demônios, e ao raiar do dia, no dia seguinte, Jesus está no local deserto em oração. A palavra deserto em grego se diz eremos. É muito interessante ver no Evangelho de Lucas quantas vezes Jesus está num eremos, no local deserto, em oração. O Jesus do Evangelho de Lucas é o orante por excelência. Você continuará dizendo: não tenho tempo? Como é que você qualifica
o seu tempo. A segunda coisa importante é a relação entre a pregação da palavra do reino e as curas de todo tipo de opressão. As ações libertadoras de Jesus confirmam a palavra, a pregação do reino que ele faz. E terceiro, outro elemento importante é a identidade de Jesus. Os espíritos impuros querem esvaziar a sua identidade. Mas o evangelho de hoje revela a identidade profunda de Jesus. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que prega o mistério do reino, inclusive nas sinagogas da Judeia. A ação em favor dos pobres, famintos e sofredores e a palavra do anúncio da boa nova do reino de Deus são duas coisas que caminham sempre juntas. Jesus cura a mulher acamada, ela passa a servi-los. Jesus cura também as nossas paralisias. E Jesus quer que nós o sirvamos. Curar, exorcizar, ensinar, pregar, orar. Tudo isso Jesus faz. Esta é a sua identidade de Messias, Salvador e Filho de Deus. Que Jesus também nos cure de todas as nossas paralisias, para que não permaneçamos acamados, mas levantemo-nos na força da ressurreição para servi-lo e servir aos irmãos e irmãs na comunidade. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.